Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para dar prosseguimento ao estudo da obra O Consolador, autoria do Espírito Emmanuel, sob os auspícios do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Conosco, nosso querido irmão Otávio Pedersoli. Tudo bem, Otávio? Tudo ótimo, Marcelo. É um prazer estarmos aqui juntos para mais um episódio. E eu queria começar te perguntando o que vem a ser sociologia? Sociologia é a ciência que estuda a sociedade, os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos, religiosos. A sociologia, ela se ocupa basicamente de 5 elementos: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa na sociedade. Ela busca explicar os vários fatores que diferenciam o comportamento humano, ou, pelo contrário, porque grupos sociais diversos tendem a comportar-se de maneira semelhante. Para o estudo sociológico, se considera o grupo social, as interações entre os indivíduos e os meios usados para a comunicação destes indivíduos no grupo. Então, o objeto de estudo do sociólogo pode ser as diferentes organizações humanas, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, times esportivos, etc. Igualmente, analisa também grupos sociais, a forma e o impacto da gestão governamental dentro de um determinado grupo. Assim, portanto, a sociologia parte de um determinado conceito de sociedade para investigar sua estrutura social e as relações sociais neste meio. Aí, Otávio, adentrando aqui propriamente dita a obra O Consolador, a questão número 54, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? É muito interessante essa pergunta e Emmanuel começa respondendo o seguinte: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Então, por esse início de resposta, a gente já percebe a atualidade do assunto, né? Infelizmente, porque Emmanuel respondeu isso em 1940, mas passados aí pouco mais de 80 anos, a gente ainda assiste muitas guerras, muitos conflitos, e muitas vezes baseado nesse conceito de pátria, de nacionalismo, etc. E Emmanuel está dizendo que a luz espiritual vai nos levar a formar um outro conceito acerca da pátria e da nacionalidade. E aí ele continua: quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais. Então, sim, devemos valorizar o nosso berço, onde renascemos para mais uma reencarnação. E esse é um alerta importante para os brasileiros, porque nós, muitas vezes, gostamos de falar mal do nosso país, né? Num pessimismo deletério, esse país não tem jeito, e etc., quando a espiritualidade nos recomenda exatamente o contrário, que a gente ame o berço que nos acolheu para esta reencarnação. Não é que nós vamos ignorar a realidade, os desafios, mas é valorizar. Afinal de contas, se fizermos uma reflexão isenta, perceberemos que no mundo aí de 200 e poucos países, o Brasil é um dos melhores. Então, poderíamos ter nascido em pátrias muito mais difíceis do que a nossa. E se Deus nos colocou aqui, é para que a gente auxilie a nossa nação, né? Não com pessimismo, mas, como diz Emmanuel, pelo trabalho e pelo amor. E aí ele conclui: e dando lugar à era nova da grande família humana,
em que as raças serão substituídas pelas almas, e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. É interessante o final da resposta do benfeitor, porque mostra para nós o quê? Que nós somos espíritos. A rigor, não somos brasileiros, somos espíritos imortais, integrantes de uma grande família universal. Quando percebermos isso e vivenciarmos essa experiência, não serão mais necessários canhões e metralhadoras e, quem sabe, até as fronteiras fictícias que ainda caracterizam o nosso mundo. Nesse sentido, Marcelo, e avançando, a pergunta que é feita agora para Emmanuel é a seguinte: a desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Bem, a desigualdade social é, segundo Emmanuel, o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Ou seja, essas diferenças nas classes sociais, na verdade, são meios pelos quais Deus, através da lei de causa e efeito, submete os espíritos às reparações necessárias com base naquilo que plantaram ou que realizaram em existências anteriores e com base também nas provas necessárias para que haja demonstrações meritórias desses espíritos no campo evolutivo. Emmanuel prossegue dizendo o seguinte, que nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Ou seja, então essas circunstâncias espirituais promovem essas desigualdades e essas chamadas enfermidades sociais. Diz Emmanuel, para completar seu raciocínio, que cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Ou seja, sem o nosso esforço individual, no sentido de nos alinharmos às práticas cristãs, aos ideais de Jesus, nós não conseguiremos vencer essas desigualdades sociais. Isso será algo realmente que demandará tempo no processo evolutivo. Então, Otávio, vem agora uma pergunta para sua resposta. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Muito oportuna essa pergunta que é feita para Emmanuel, e ele nos esclarece que a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Então, nessa primeira parte da resposta, o benfeitor corrige correntes, né, de pensamento humano que defendem que uma igualdade absoluta seja possível. E ele fala que isso é ilusão e fruto de experiências tirânicas. E é interessante notar que se, por hipótese, a gente desse para todo habitante de uma nação R$1 milhão, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, 2 anos depois já estaria uma desigualdade restabelecida, justamente pelo que Emmanuel está explicando. Os valores íntimos de cada um, o esforço de cada um. Então, não é possível essa igualdade absoluta que algumas correntes
defendem. Mas aí ele continua. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Então, isso sim, Emmanuel coloca aqui, Deus nos faculta as mesmas 24 horas de um dia numa reencarnação. Então, seja o Bill Gates, seja um humilde operário, não é possível comprar mais horas de um dia. E que é do direito divino, a lei de igualdade é uma lei divina, mas a igualdade no sentido de tratamento perante a justiça divina. Ou seja, Deus não trata com distinção os seus filhos. Nós todos mereceremos oportunidades iguais. Ah, mas então por que a gente ainda vê tanta desigualdade social? Porque estamos num planeta escola, num planeta de expiações e provas. Então, estamos vendo um capítulo de um livro. Hoje eu renasço um humilde operário, numa outra encarnação eu posso vir num berço de ouro. Então, não se pode compreender a lei divina da igualdade sem entender a lei também divina da reencarnação. E aí ele conclui: esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Então, não existe uma igualdade material num planeta como a Terra. O que Emmanuel nos destaca é a importância de cada um de nós, nas circunstâncias exteriores em que a vida nos colocar, vivenciarmos da melhor maneira o nosso esforço próprio para desempenhar essa encarnação da melhor maneira possível. Sabedores de que, se não existe uma igualdade material, existe sim uma lei divina de igualdade, onde nenhum de nós será injustiçado. Dando sequência às perguntas de sociologia, Marcelo, poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Emmanuel afirma que sim, mas quando os homens se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Porque, segundo ele, os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, ideologias revolucionárias, ele usa a expressão, são cataplasmas inexpressivas, ou seja, curativos, medicamentos que não farão efeito, complicando a chaga da coletividade. Ele diz que o socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade da sua própria cristianização. Então nós conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, segundo Emmanuel, mas não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Essa é a visão da espiritualidade. Nessas duas expressões, as criaturas operaram o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. Ele prossegue dizendo que a verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos.
Mas sem a harmonia de cada peça na posição que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa é impossível. Portanto, todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos, entre aspas, recebidos, referindo-se à parábola, né? Porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, os homens, além túmulo, contas dos seus esforços. Então, Emmanuel faz um apelo, que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Então, o evangelho é a solução para todos os problemas terrenos. Aí, Otávio, vem a pergunta seguinte para você. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que sustentam o mundo? É muito curiosa essa pergunta, porque existem correntes, né, que defendem o fim do Estado, né? Os anarquistas, por exemplo. Outros defendem, não deveria existir exército ou polícias, né, na ordem interna. Então, vamos ver o que Emmanuel tem a nos esclarecer sobre isso. Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para a execução das provas individuais. Então, por aqui podemos afirmar que a espiritualidade entende que são necessários tanto instituições quanto o Estado, quanto polícias, exército, Ministério Público e demais instituições humanas. São conquistas civilizatórias. Talvez, no futuro, ainda distante, quando o homem estiver mais evangelizado, poderão ser menos importantes estas instituições. Mas imagine hoje, apesar dessa resposta ser de 1940, sabemos todos que ela continua extremamente atual, né? Passado 80 anos. Se numa reunião de condomínio, muitas vezes, 10, 20 ou 30 pessoas não conseguem chegar num consenso, imagina um país como o Brasil, com 200 e tantos milhões de habitantes, se não existirem instituições organizadas. Ah, mas as instituições são imperfeitas. Claro que são. São instituições humanas. Mas a solução não é extirpá-las, eliminá-las, mas sim evangelizá-las. E aí é o que Emmanuel vai prosseguir para finalizar a resposta. Ele diz assim: até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo, então, da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Então, ele nos esclarece que as leis e as instituições humanas são passageiras, né? São transitórias, são imperfeitas, são mutáveis. Só as leis divinas e as instituições divinas é que são eternas, perfeitas e imutáveis. Mas, num planeta como o nosso, precisamos naturalmente das instituições humanas. Cabe-nos evangelizá-las. E aí é interessante, Marcelo, porque na pergunta 59 é indagado a Emmanuel justamente o seguinte: tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Veremos o que Emmanuel respondeu, né?
Ele começa dizendo assim: na hora atual da humanidade terrena, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar, ou seja, sepultar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos, de seus adeptos. Então, o Espiritismo tem esse papel importante e maravilhoso de iniciar, através do Evangelho, as questões sociológicas das relações humanas, seja em quais aspectos sejam. Isso é um aspecto muito vivo que Emmanuel traz na sua resposta, mostrando realmente que a doutrina espírita, quando chegou para a humanidade, ela teve um sentido muito mais amplo do que o mero sentido religioso, não é? Então, prosseguindo ele, diz assim: restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e da lei do bem, razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, estabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Então, quando nós analisamos a proposta espírita, essencialmente cristã, nos seus fundamentos, nos seus princípios de respeitos e de deveres, né, de uns para com os outros, nós vemos que toda a base sociológica se assenta já no espiritismo e que a doutrina dos espíritos ela tem essa capacidade de se constituir um antídoto aos venenos sociais, ou seja, essas políticas interesseiras que estão aí espalhadas pelo mundo em todos os âmbitos da convivência humana. Nós temos na doutrina espírita talvez a maneira como nós podemos contribuir para combater essas políticas venenosas, através do nosso próprio modo de ser, agindo de acordo com os fundamentos do espiritismo cristão. Então, Otávio, como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Essa resposta a gente devia imprimir, porque como a gente passa por eleições de 2 em 2 anos, né? Emmanuel vai nos dar um roteiro de como se portar diante das políticas humanas. Ele começa explicando o seguinte: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. Então, aqui, Emmanuel está dizendo que nós, enquanto espíritos imortais, temos um assunto muito mais importante para cuidar, que é a nossa reforma íntima e que é aprender a transformar a nossa vida numa carta viva de Jesus. Então, que a gente não deve se preocupar tanto com assuntos da política humana e muito menos ficar buscando palanques, altares, destaques pessoais. Isso seria um grande equívoco. Mas ele prossegue dizendo assim: e quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. É interessante esse trecho da resposta, porque a gente às vezes passa a vida, né,
buscando riqueza material, buscando poder humano, destaques pessoais. E Emmanuel mostra que é o contrário, né? Que essas posições de poder são grandes provações, né? Ou até mesmo expiações, e que são dificílimas. E muitas vezes é raro a gente conseguir uma vitória diante de uma posição dessa. O que não significa que a gente deve fugir delas, se a vida nos apresentá-las, né? Então não devemos sair por aí buscando poder humano, mas se as circunstâncias da vida nos colocar nessa posição, devemos exercê-la com o máximo amor, né? E aí ele continua: o espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do evangelho, junto das almas encarnadas da Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. Por isso que a espiritualidade nos diz assim: fazei também a caridade da própria divulgação da doutrina espírita, que nada mais é do que divulgar o evangelho. Emmanuel aqui está deixando claro que isso é prioritário, porque traz as leis divinas, né, as palavras de vida eterna. E aí ele conclui: a missão da doutrina espírita é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras, em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Então, já imaginaram quando os políticos da Terra estiverem evangelizados, né? Emmanuel está dizendo isso aqui, em outras palavras, que as instituições humanas são passageiras e que, através da evangelização própria, é que nós vamos ascender para um mundo melhor. E aí nos lembramos da Casa do Caminho, né? Quem leu Paulo Estevão vai se lembrar, ali talvez a primeira ONG, né? Organização não governamental, da história da humanidade, antes mesmo dos poderes estatais constituídos se preocuparem, né, com a previdência e com a assistência social, os primeiros cristãos estavam ali cumprindo exatamente o que Emmanuel está esclarecendo aqui na resposta da pergunta 60. Mudando um pouco de tema, Marcelo, mas ainda dentro da sociologia, como devemos encarar a política do racismo e, considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Com relação ao racismo, Emmanuel explica que se é justo que nós observemos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins de educação, do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como um erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Então, racismo é um absurdo. Aliás, qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer iniciativa humana que crie facções e separativismo estará contrariando a lei de amor, que é de união, a lei de justiça, de caridade. Portanto, o nosso papel é fazer justamente o contrário. E a doutrina espírita vai muito além disso, explicando, né, a imortalidade do espírito e que o espírito em si, ele recebe o corpo físico por empréstimo durante uma reencarnação. Ele pode vir com a pele branca, com a pele amarela, com a pele negra, com o cabelo ruivo, louro, moreno,
Isso é um empréstimo. Deus decide como é que vai ser. Então, quando nós, com o olhar materialista, separamos as pessoas pela cor da pele, nós estamos realmente contrariando de forma grotesca essa lei de amor que vem do mais alto para nós, né? Como principal base da nossa evolução. Com relação ao não julgueis, Emmanuel explica que entre julgar e discernir vai ter sempre uma grande diferença, que o ato de julgar, para especificar a consequência definitiva, pertence à autoridade divina. Então, Deus é capaz de nos julgar de forma definitiva. Mas o direito de análise, ou seja, o discernimento, isso está instituído para todos os espíritos, de forma que, discernindo entre o bem e o mal, o erro e a verdade, nós possamos traçar as diretrizes para o nosso melhor caminho em direção a Deus. Aí, Otávio, vem a seguinte questão. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Emmanuel vai nos explicar que, à medida que nos evangelizamos, percebemos que todo assassinato contraria a lei divina. Mas ele fala que quanto mais a gente sentir o evangelho de Jesus, compreendê-lo e praticá-lo, a gente vai perceber que o nosso aparelho social terreno não deve tolerar nenhum tipo de assassinato, seja do carrasco, seja do caçador, seja de qualquer outra iniciativa que atente contra a vida, porque só Deus é o Senhor da vida. E isso é muito importante, porque às vezes, para nossa surpresa, a gente vê espíritas falando em pena de morte. Ah, determinados crimes deveria ter pena de morte. Ora, isso contraria frontalmente o Evangelho de Jesus e a codificação de Kardec. Jamais poderemos admitir uma pena de morte ou aborto, eutanásia, suicídio, qualquer violência à vida. É isso que Emmanuel está nos explicando nesta questão. E ele diz assim: quando estiveres mais espiritualizados, enxergarás até nos animais os irmãos inferiores da vossa vida. E aí a classe dos caçadores não terá razão de ser. Mas ele vai além, né, nessa investigação sociológica. Ele diz assim: lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos, e no íntimo haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. Ele dá o pensamento aqui, uma serpente, né, que às vezes nos fere. Aí ele diz assim: é possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? Então ele faz aqui uma metáfora, né, para dizer assim, que às vezes a gente enxerga em certos irmãos inferiores, que são os animais, que são assim pragas, né, animais que deveriam ser exterminados, mas ele usa essa metáfora para dizer: aquele que mente, que calunia, não é mais danoso do que uma serpente venenosa? Ele deixa essa pergunta para a nossa reflexão. O armamentista ou o político ambicioso que montam com frieza a maquinária da guerra incompreensível não são mais impiedosos que o leão selvagem? Então, é muito interessante essa técnica didática que Emmanuel está usando para mostrar que nós aqui, já no estado hominal, não raro estamos agindo de maneira menos avançada do que animais. Então, ele dá o exemplo da guerra aqui, que ainda é tão frequente no nosso planeta. E aí ele conclui dizendo assim: ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro
com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. Então, chama atenção esse final da resposta, porque ele fala assim, que a luz do Evangelho deve estar na nossa inteligência e no coração. Ou seja, o Evangelho deve perpassar a nossa razão e o nosso sentimento. A partir daí, tomaremos hábitos e decisões mais evoluídas e os próprios animais que nos circundam também progredirão ao longo dos séculos, né? O ambiente exterior também será influenciado à medida que nós formos evoluindo. E aí é feita a Emmanuel, Marcelo, a seguinte pergunta: em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Podemos dizer que o Emmanuel, em sua resposta, ele analisa a nossa conduta individual e a conduta do processo crime pela instituição estabelecida, pela humanidade, né, pela civilização. Então ele diz o seguinte, considerando a sua visão, ele fala na esfera de nossas experiências, quer dizer, deles espíritos, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Abre aspas. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Então, há um alerta do Emmanuel muito claro aí com relação às nossas posturas, né? De apontar o dedo, de ver o erro do semelhante, de desejar que ele seja punido, sem aquela visão caridosa de dar oportunidade a que ele se recupere. Podemos aqui recordar essa passagem de Jesus, quando levaram, né, os judeus levaram até a presença de Jesus uma mulher considerada pecadora e pediram para ele autorização para a sua lapidação, ou seja, ela ser apedrejada até a morte. E Jesus não respondeu que sim nem que não, ele apenas colocou todo mundo na parede. Pegou uma pedra e falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, nós usamos aqui no nosso linguajar meio vulgar aquela expressão, né, a roupa suja falando da mal lavada. Ou seja, nós temos os nossos erros, os nossos pecados, mas nesses momentos nós não os enxergamos em absoluto. A gente só percebe o do semelhante, né? Aí Jesus questionou, por que vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Então vem a resposta, Emmanuel completando, vai e não peques mais, entre aspas, deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viceje. Muito bem, aí ele começa a falar agora dos processos. Ele fala nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Ou seja, a máquina estatal deve se valer de recursos apropriados à regeneração, à recuperação do indivíduo. Ainda bem que no Brasil não existe a pena de morte, que é fartamente utilizada em vários países como sendo a solução mais extrema, ou seja, não vamos perder tempo com essa pessoa, não vamos gastar dinheiro com essa pessoa.
vamos simplesmente eliminá-la. Isso é um crime perante a lei de Deus, certamente. Emmanuel volta então para a nossa consciência, dizendo assim: individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele com A maiúsculo, que é a luz de nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. Então, ninguém melhor do que Deus para saber dar o melhor corretivo e a melhor oportunidade para a regeneração. Se Deus é capaz de fazer isso, não temos o direito de interferir. Aí, Otávio, vou fazer agora para você duas perguntas. A primeira: o homem que guarda responsabilidade nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? E outra: como conceituar o estado de espírito do homem moderno, que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? São duas perguntas que parecem distintas, mas que têm uma íntima relação. Por isso que foram reunidas aqui neste bloco. Então, sem dúvida, todo homem e mulher encarnado que exerce alguma função pública, pode ser a mais humilde ou a mais distinta aos olhos humanos, sempre responderemos perante a justiça divina. Então, eu posso ser o porteiro de um hospital público, um senador da República, uma médica de um hospital público, não importa. A vida vai nos apresentar aí diversas posições, e qualquer parcela de poder ou de autoridade, quando estivermos influenciando coletividades pequenas, médias ou grandes, sempre responderemos por isso, mais ainda do que quando estamos administrando, por exemplo, um patrimônio material particular. Por isso que a gente precisa orar pelos políticos, por aqueles que exercem autoridade, porque ai deles, ou ai de nós, quando não exercemos adequadamente, de maneira cristã, essas posições. Podem custar, às vezes, séculos de reparação no plano espiritual e em futuras reencarnações. E a segunda pergunta tem tudo a ver com a primeira, porque, às vezes, quando nós vamos nos candidatar a um concurso público, por exemplo, nós não pensamos naquilo que temos mais afinidade, qual é o nosso talento natural. Em regra, muitas vezes a gente olha, opa, o que paga melhor, né? O que dá mais destaque? Por isso que essa segunda pergunta tem tudo a ver com a primeira. E aí Emmanuel diz o seguinte, que este é um propósito viciado, muito comum nos tempos atuais, e que isso é fruto da nossa ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica uma inversão quase completa das conquistas morais. E que é esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou e provoca a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro e de mais luz do que pão. Então, notem que Emmanuel respondeu isso há 80 anos e essa resposta está cada dia mais necessária para as nossas reflexões, né?
nós vivemos inquietos ainda, em busca de ilusões e de poeiras materiais. E Emmanuel está dizendo, olha, esse é um grande equívoco. E é incrível que até nós espíritas, que já conhecemos essas verdades eternas, se fizermos um balanço da nossa vida, muitas vezes vamos concluir que a gente dedica 90, 99% do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa energia a assuntos da vida material e 1% ou 5 ou 10 a assuntos de vida eterna, né? É preciso reformular essa vivência. E nos lembramos, né, daquela passagem do Cristo, quando diante ali de Marta e de Maria, né? Maria está ali encantada ouvindo Jesus, e Marta ali inquieta, né, aflita, tem a petulância, digamos assim, de pedir para Jesus, ó Jesus, uai é a minha Marta aqui, mineira, né? Ó Jesus, você não vai falar para Marta me ajudar, não? Ou melhor, para Maria me ajudar, né? Aí Jesus diz assim para Marta, 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 por que estáis tão inquietas, né? Maria escolheu a melhor parte. É exatamente isso que Emmanuel, mais uma vez, está tentando nos ensinar aqui. E aí, Marcelo, a pergunta seguinte quer saber de Emmanuel o preceito evangélico. Assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo? Isso deve ser interpretado no sentido absoluto? Ou seja, é preciso fazer voto de pobreza, é preciso desprender de tudo que temos para poder seguir Jesus. Então, Emmanuel explica que não, que isso é um simbolismo. Diz ele que a fortuna e a autoridade humanas também são caminhos para experiências e provas. E o homem que se desfizesse de ambas, né, da fortuna e da autoridade, arbitrariamente, procederia como uma pessoa irresponsável, desprezando o ensejo do progresso que a divina providência colocou em suas mãos. Então, Emmanuel diz que todos os homens são usufrutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como um problema dos mais sérios na vida. Então, ao renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões da vaidade, o homem vai cumprir a sua ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, que é o único dispensador do patrimônio real da vida, ele será discípulo do Senhor em qualquer circunstância por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Então, uma resposta bem clara, bem redonda de Emmanuel a respeito disso. Não há necessidade de nós nos despojarmos dos bens materiais, nem recusarmos as posições que alcançarmos na vida. Nós precisamos de sabedoria para utilizá-las de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, a lei de Deus. Muito bem, Otávio. Vai aí agora a última pergunta desse episódio para você, né? Dentro do tema sociologia. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? É interessante a gente encerrar esse episódio com essa pergunta, porque uma leitura apressada da resposta chegaria-se à conclusão equivocada de que Emmanuel é machista, né? Assim como há quem diga que Paulo era machista, numa visão apressada, precipitada e equivocada. Então, vamos com calma na resposta. Emmanuel diz: o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual
no sagrado colégio da família. Então, por aqui já sabemos que o benfeitor considera que homens e mulheres são igualmente homens e mulheres responsáveis. São os dois pilares, né, de uma família. E chega a falar que a família é um instituto sagrado. Não no sentido dogmático, né? Mas para mostrar que a família é o nosso berço, o nosso cadinho, a nossa oficina de trabalho, a nossa escola também, e que homens e mulheres têm iguais responsabilidades. Se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. Então, muito ao contrário de ser machista e preconceituoso, Emmanuel está aqui demonstrando que, historicamente, aqueles que viemos encarnando em corpos masculinos, muitas vezes, e até hoje, abusamos da força física ou da cultura da época, explorando e violando o direito sagrado à liberdade que espíritos encarnados em corpos femininos têm, tanto quanto aqueles que estão vestindo uma carne masculina provisoriamente. Então, Emmanuel está deixando claro aqui acerca da lei divina da igualdade e da liberdade, né? Mas, agora vamos para a parte final da resposta. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da Terra. E apesar dessa resposta ter sido dada há 80 anos, ela é mais atual do que nunca, né? Porque essas correntes ideológicas humanas defendem, muitas vezes, ideias completamente contrárias à lei divina. Exemplo, o aborto, né? Não, a mulher tem o direito ao próprio corpo, é da sua liberdade. Então, abortar é um direito legítimo, como se isso fosse uma defesa feminina legítima, mas sabemos que não é. E ele diz: se existir um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Aqui alguém poderia pegar essa frase isolada, né, e dizer: aí tá vendo? Emmanuel está dizendo que a mulher tem que ser dona de casa, é machismo isso. Não, vamos examinar no contexto da resposta. Emmanuel está deixando claro aqui que homens e mulheres têm responsabilidades, mas que a mulher não pode pretender, através de códigos humanos, simplesmente querer abandonar o lar, né? Terceirizando a educação dos filhos para as babás, por exemplo, e achar que isso é sinal de progresso, de modernidade, né? De uma legítima liberdade. Não é. Assim como os homens também têm deveres, e isso eu acredito que houve uma evolução nesses 80 anos. Então, hoje, os pais, que talvez há um século achavam que o seu papel se limitava a trazer dinheiro para o lar, hoje não, os pais sabem que eles têm também deveres educativos, morais para com os filhos, assim como a mulher os tem. E assim como a mulher, é claro que tem direito legítimo ao trabalho externo, etc., né? Então, Emmanuel não está aqui dizendo que a mulher tem que ser dona de casa. Ele está dizendo que a mulher, por ter, via de regra, uma sensibilidade, um progresso espiritual até mais aguçado que os homens, ela não pode esquecer dos deveres, principalmente perante a educação moral dos seus filhos. E aí ele conclui:
é que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos dos homens, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Então, precisamos trazer o Evangelho para dentro do nosso lar e juntos, homens e mulheres ou casais homoafetivos, sabermos que temos compromissos, em primeiro lugar, dentro dos nossos lares. Ficamos por aqui agradecendo a atenção de todos e desejando que novos estudos possam ser feitos por nós. Paz e alegria. Paz e alegria.